Começo saudando cordialmente a todos que, porventura, se disponham a assistir a essa minha exposição. Por ser a cultura brasileira um tema vasto, complexo, controverso, muito rico em conceitos e que sugere a respeito citações de diferentes e conceituados pensadores, optei por ler um texto que, a propósito, preparei. Dou início a essa minha apresentação citando Milor Fernandes, consagrado humorista, já falecido. Milor Fernandes, com sua fina ironia, dizia ser o passado uma invenção do presente. Sabemos todos que o passado admite as mais diferentes e controversas interpretações. Da mesma forma, uma herança cultural que nos traz historicamente fatos do passado será passível de controvérsias, tanto quanto a atualidade cultural, que também poderá ser alvo de diferentes interpretações ou versões. Essa versão a faço como membro de um grupo que, já há algum tempo, vem se dedicando ao estudo do pensamento brasileiro e, como todas as demais versões, sujeita às mais diferentes discordâncias e contestações. A essa foto, de meados do século XIX, de forte expressão simbólica, de um senhorzinho de engenho, recostado afetuosamente em sua ama de leite, uma escrava negra atribui uma singular importância pelo muito que ela nos permite interpretar. Foto que nos leva ao Brasil de ontem e nos traz ao Brasil de hoje, ainda de grandes desigualdades sociais. Vamos voltar a ela ao curso de nossa exposição. E por que persistem grandes desigualdades sociais em um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, como o Brasil? É que o problema suscitado é histórico, estrutural. E o que tem a cultura brasileira a ver com isto? A cultura brasileira, especialmente a das classes dirigentes, que constituem o Brasil oficial de Machado de Assis, convivendo com vícios antiéticos e antissociais, tais como o patrimonialismo, o nepotismo, o clientelismo político, a leniência e até conivência com o que é corrupto, ilegal e ainda com indevidos benefícios, privilégios e mordomias, tem muito a ver, mas tem muito a ver mesmo com a precária condição de vida que ainda aflige grande parte da população brasileira. Durante essa minha exposição, pretendo sustentar, defender e dar relevância a 3 pontos que considero fundamentais. Ao considerar, número 1, o fator estruturante da cultura, ou seja, que a estrutura de uma sociedade dependa primordialmente de sua cultura. Segundo, uma certa dicotomia existente entre 2 Brasis. O Brasil oficial, fonte de poder, do qual procedem as nossas elites dirigentes, e o real, das camadas populares, do qual provém a nossa riquíssima cultura popular. Isto, não obstante todo o povo brasileiro submeter à forte padronizadora influência de uma mesma matriz étnico-cultural. Terceiro, a cultura popular brasileira, na qual se insere uma religiosidade mestiça, como instrumento de definição e fortalecimento da identidade nacional, de afirmação da nossa soberania, e que confere ao povo brasileiro uma singular cultural com complexidade única, exclusiva, que o torna diferente de qualquer outro povo do nosso planeta,
um povo novo, na expressão de Darcy Ribeiro. Prossigo, citando o consagrado antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que considerava ter a cultura surgido quando o homem convencionou a primeira regra, a primeira norma, que seria a proibição do incesto. Depois disto, novas normas e regras foram surgindo, visando estruturar-se uma sociedade onde pudesse existir uma convivência harmoniosa e solidária, justa e produtiva entre seus membros. Parto, pois, do pressuposto que a estrutura de uma sociedade dependa primordialmente de sua cultura. Com efeito, a cultura, conceitualmente, é um conjunto de criações imateriais, produzidas pelo homem, que inclui normas, regras, leis, através das quais uma sociedade se estrutura. Teve até um passado recente a sustentá-la uma sólida base religiosa. No caso do Ocidente, o cristianismo. T.S. Eliot, pensador anglo-americano, considerava que a cultura da Europa não sobreviveria ao desaparecimento da fé cristã. Machado de Assis considerava ser o nosso país constituído por dois Brasis, um Brasil oficial e outro real. Na interpretação de Ariano Suassuna, o Brasil oficial seríamos nós, uma classe privilegiada, da qual procedem nossas elites dirigentes. O Brasil real machadiano seria o das camadas populares, que constitui ainda hoje a maioria da população brasileira. Terei, contudo, de considerar esses Brasis inseridos em um contexto cultural de maior amplitude, o da civilização cristã e ocidental. Assim sendo, pretendo, através dessa exposição, dar um especial destaque à função estruturante da cultura para uma sociedade, no caso a brasileira. Também a dicotomia existente entre o Brasil oficial e o real. Outro destaque seria dado à importância para o Brasil e sua diversificada cultura popular, na qual se insere uma riquíssima espiritualidade mestiça, a cujo legado atribui um incomensurável valor para a cultura brasileira. A cultura nacional resulta, principalmente, da herança espiritual que lhe foi legada pelos valores e princípios da civilização ocidental de inspiração judaico-cristã. Sendo o Brasil um país continental, é, por consequência, um arquipélago cultural. Todas as ilhas desse arquipélago são impelidas para um único espaço cultural de âmbito nacional pelas atrações exercidas pela língua portuguesa e pela religião cristã. As raízes da cultura brasileira desembarcaram no que seria o Brasil com as naus de Cabral, as cruzes do seu velame, herança dos cavaleiros templários, anunciavam que suas grandes aventuras ultramarinas tinham como propósito espiritual maior a expansão do cristianismo. Ao chegarem os portugueses, se estabelecerem na nova terra de Santa Cruz e constituírem suas famílias, começa a estruturar-se a denominada sociedade patriarcal. Tempos de escravidão, nos quais a autoridade suprema era do chefe da família, também de todos dela dependentes. Exemplo histórico maior, o do senhor de engenho. A influência da sociedade patriarcal persistiu até um tempo relativamente recente. Gilberto Freire nos dá a entender quanto à extrema dificuldade de uma cultura como a do índio brasileiro de sobreviver, ainda mais, digo eu,
nos dias de hoje, ao contato com a cultura mais avançada, sobretudo em um mundo mediaticamente globalizado, cada vez mais subordinado aos valores do consumo. O que é possível preservar-se em qualquer cultura são suas tradições religiosas, exteriorizadas por meio de cultos, ritos e manifestações artísticas, tais como cantos, danças e também de práticas alimentares. A essência mesmo dessas culturas estaria, de certa forma, comprometida. Como exemplo maior, as suas vidas comunitárias, fortemente sensíveis ao apelo do consumo, dando sequência a um processo de miscigenação, em grande parte submetido à opressão de um sistema escravagista. Tecerei a respeito breves considerações. Cito Gilberto Freire. Freire, ao considerar que, mesmo em um sistema escravagista, pudesse existir uma certa harmonia na convivência entre senhores brancos e seus escravos, Freire foi, anos depois, alvo de severas críticas partidas principalmente da intelectualidade da USP, da Universidade de São Paulo, tendo à frente o sociólogo Florestan Fernandes. Volta à fotografia do século XIX, de uma ama de leite negra, tendo seu senhorzinho branco, filho do senhor de engenho, recostada afetuosamente no seu colo. E o que ainda nos dá ela margem a interpretar? O que guardaria essa foto do pensamento de Gilberto Freire e do pensamento de Florestan? Quase todo o Brasil cabe nessa foto. Quase todo o Brasil cabe nessa foto. Assim conclui a respeito um belíssimo texto de Luiz Felipe de Alencastro, porque essa foto não deixa de ser uma relação de amor. Possivelmente a presença da ama de leite na vida do seu senhorzinho tenha sido muito, muito maior do que sua mãe biológica. Ele conhecia bem o estilo dela, a sua pele, o seu calor. Assim nos diz Luiz Felipe de Alencastro, ela e dele, senhorzinho, por amor. O que nos remete à versão gilbertiana de uma certa convivência harmoniosa entre senhores brancos e seus escravos. Por outro lado, ela está submetida à opressão do regime escravagista, no qual é absoluta privação de sua liberdade, o que é amplamente condenável. Assim sendo, ela é dele, não só por amor, mas também por um direito de propriedade, o que nos leva ao pensamento de Florestan. Herança maldita da escravidão. O racismo no Brasil tem muito a aprender com essa foto. No Brasil, o que menos sustenta o racismo é a cor da pele. Mesmo assim, há quem considere a simples expectativa do contingente negro da população brasileira vir a ser extinto pelo histórico processo de miscigenação até hoje em curso, como de conotação racista. Na verdade, o que o alimenta é um viés preponderantemente estrutural. O nosso contingente afrodescendente carece, até hoje, de maiores oportunidades de crescimento social. Sanado tal problema, através de políticas públicas inclusivas e estruturantes, também através de uma educação básica de qualidade, sou otimista em afirmar que, muito em breve, o racismo no Brasil estará quase que totalmente erradicado.